ou na reunião, se me estão a ouvir. Penso que sim. E vamos então dar início à nossa ordem de trabalhos, começando pelo PAOD. Eu sugeria, peço desculpa, temos antes disso uma substituição para fazer. Já agora dou nota de que estão os 37 membros da Assembleia Municipal ligados, seja através da plataforma tecnológica, seja em regime presencial, e pedi à senhora Segunda Secretária que comunicasse qual é a substituição que hoje foi operada. Boa tarde a todos e a todas. Nos termos legais aplicados, realizam-se as seguintes substituições. Na bancada da CDU, membro da Assembleia, José Carlos Pires, pelo membro Edmundo Sousa. Na bancada da CDU, membro da Assembleia, José Carlos Pires, pelo membro Edmundo Sousa. Obrigado, senhora Segunda Secretária. Proponho que comecemos pela admissão dos documentos que temos hoje para discussão e que foram distribuídos pelos senhores membros da Assembleia. O primeiro documento, tenho uma nota para fazer em nome da mesa, é um documento que aparece escrito como sendo da bancada do PS, mas que, na verdade, e por contactos entre diferentes partidos que iam apresentar temas novos, e nomeadamente as bancadas do PS e do Bloco de Esquerda, este voto será assumido, apresentado em nome da mesa para evitar a multiplicação de documentos sobre o mesmo tema. Temos, portanto, este documento número 1, que na verdade é um documento na mesa. Temos o documento número 2, que é um voto de pesar pelo falecimento de Pedro Barroso, bancada do CDS. Temos o documento número 3, que é uma recomendação sobre análise de imunidade ao Covid-19, também da bancada do CDS-PP. Temos o documento número 4, que é um documento do PAN, uma moção contra a ação do Governo relativa à suspensão dos procedimentos da linha circular. Um documento número 5, que é também do PAN, uma recomendação de solidariedade municipal com as IPSS do Conselho. O documento número 6, apresentado pelo Bloco de Esquerda, pelo regresso à normalidade na oferta do Serviço Público de Transporte de Passageiros em toda a área metropolitana. O documento número 7, uma recomendação do Bloco de Esquerda pela suspensão das rendas do parque habitacional do município. Da mesma força política, o documento número 8, uma recomendação pela distribuição de materiais pedagógicos às crianças do ensino pré-escolar. O documento número 9, por mais prevenção e combate ao abandono de animais domésticos durante a crise pandémica, também do Bloco de Esquerda. O documento número 10, à imprensa local, também apresentado pelo Bloco de Esquerda, é o documento número 10, como disse. Um documento número 11, apresentado pela bancada da CDU, voto de opção ao 25 e ao 1º de maio, e finalmente um documento número 12, que não têm na vossa posse, mas que foi entregue no início desta sessão, um voto de pesar pelo falecimento de Sebastião Monteiro Freire, e que eu pedirei, depois de admitir os documentos, se estiverem de acordo, para ser lido também pela mesa. Votando a admissão dos documentos, eu proponho que não façamos uma votação nominal desta admissão, mas que, se alguém se quiser pronunciar em contrário, que o faça também para quem está online. Quem vota contra, quem se abstém, ficam admitidos estes documentos. A bancada do PSD tinha um ponto de ordem, creio eu. Por acaso era agradecida antes da votação, antes de mais, boa tarde a todos, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados municipais e senhores vereadores, que alguns aqui presentes, outros lá em casa. Sr. Presidente, eu não podia deixar de dizer que, pronto, nós nas conferências de líderes, gostava de dizer que, pronto, nós nas conferências de líderes que tivemos... Peço desculpa, não se está a ouvir para quem está não se está a ouvir para quem está ligado à distância. É isso, os rostos que vejo indiciam isso. Peço só a quem está a tratar do som que possa tentar melhorar um pouco a situação. A Sandra Pereira tem a palavra. Que tivemos e tendo em conta o estado excepcional e mais ou menos aquilo que acordámos, era que numa reunião destas e com a vertente tecnológica associada, como é esta de hoje, que ainda por cima é a primeira que estamos a experimentar, não é de todo bom senso trazer-se aqui 12 documentos para avaliar no período antes da ordem do dia. Eu creio que isto até foi lá falado e que nós acordámos o bom senso e eu acho que 12 documentos para uma reunião destas, Sr. Presidente, não é bom senso, mas não queria deixar de registar
esta nota, porque acho de facto que isto dificulta o nosso trabalho, que hoje, pelo menos é experimental, é de forma diferente e já está de si prejudicado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, saudação da Clara. Eu já agora respondo ao que a mesa diz respeito. Foi de facto discutida ou debatida em poucos líderes, foi decidido não impedir documentos pudessem ser entregues no âmbito desta Assembleia Municipal, foram os limites de razoabilidade, compete pronunciar se são ou não ultrapassados, mas em todo o caso decidimos que havia um PAOD e, portanto, do ponto de vista regimental, assim procederemos. Eu já agora aproveito para referir que o método de votação que a mesa pensa propor à Assembleia será semelhante a este que fizemos com a admissão, ou seja, estando todas as forças políticas representadas na sala, o que faz sentido fazer é que haja uma votação política e, obviamente, se algum deputado municipal que está ligado à distância quiser pronunciar-se de maneira diversa, terá toda a liberdade para o fazer e basta assinalá-lo nesta plataforma tecnológica. Gostava de recordar já agora, e para quem, se é o caso, continua a existir alguma dificuldade de audição, que o melhor meio para seguir a reunião do ponto de vista da audição é seguir através do YouTube. Uma questão de mecanismos de som e para não fazer eco com o som que temos aqui em sala. Portanto, aqueles que estiverem não apenas a assistir, mas também a participar na reunião online, a melhor maneira que têm de ouvir o som é através da plataforma YouTube, porque numa sala com estas características, inevitavelmente haverá algum eco numa plataforma como esta e nesta combinação de regime presencial com regime à distância. De qualquer modo, a bancada do Bloco de Esquerda tinha pedido para intervir, creio que no seguimento da intervenção feita. Boa tarde a todos. Sim, é no seguimento, era um ponto de ordem também, no sentido de solicitar à mesa os documentos que o Bloco de Esquerda trouxe para esta votação, à semelhança do que costuma acontecer em assembleias deste tipo, sejam votados durante o período da ordem do dia, depois de estarem admitidos, votados e discutidos, uma vez que todos eles, sem exceção, são a temática do ponto que temos na ordem de trabalhos e, portanto, pedimos que pelo menos os nossos, e sugerimos até que os das outras bancadas que se prendem com a mesma temática, fossem votados durante o período da ordem do dia. Muito bem. Tenho também inscrita a deputada Lúcia Lemos. Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos a todas as pessoas presentes nesta sala e os votos de boa saúde nos tempos de pandemia que todos vivemos. Acima de tudo, possamos ter saúde. Sr. Presidente da Assembleia, cumprimentar com certeza os serviços que possibilitaram a Assembleia em sua graça, e a Vossa Excelência também, o Sr. Presidente da Câmara, por podermos reunir na Assembleia Municipal de Odivelas em tempos de pandemia. Diria mesmo que finalmente reunimos na Assembleia Municipal de Odivelas em tempo de pandemia. Gostaria de perguntar a Vossa Excelência, é um ponto de ordem, se o horário das assembleias de que já fui notificada, esta e a de quinta-feira, para as 17h30, é um novo horário e se deve a alguma razão especial, dado que é um horário um bocadinho atípico, e até para me organizar do ponto de vista pessoal e profissional. Gostaria também de perguntar se, para além de dia 30 e da de hoje que aqui estamos, se há outras assembleias já pré-previstas ou pré-agendadas e para quando, também para me organizar, para o mês de maio. E por último, gostava de perguntar também se a Assembleia Municipal tem algum domínio próprio na internet, ou se está a utilizar o domínio que é propriedade da Câmara. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. O horário, já houve outras reuniões neste mesmo horário, como sabe, não há nenhuma pré-determinação, nós marcamos em função daquilo que nos parece conveniente e, neste caso específico, tentamos não prejudicar as pessoas que trabalham, embora possam fazê-lo e têm esse direito em membros da Assembleia, mas procuramos conciliar aquilo que é o direito dos membros da Assembleia a conciliarem com o profissional, mas também, e uma vez que é uma Assembleia com especial exigência do ponto de vista da presença de técnicos em apoio, não a fazer à noite. Foi tão simples, não teve muito respeito aos funcionários da Câmara Municipal, a quem volto a agradecer todo o trabalho que tiveram para nos ajudar a montar. Quanto a reuniões pré-determinadas, nós não temos. Como tive a ocasião de lhe dizer, numa conversa que tivemos, aquilo que está previsto é apenas o seguinte: quando a Câmara Municipal aprovar
a sua revisão de contas, trataremos de trazer esta Assembleia Municipal, aproveitando, aliás, para cumprir a reunião ordinária. Traremos aqui, no âmbito daquilo que consideramos que são intendências com alguma urgência por parte deste histórico. Mais intervenções nesta fase? Já agora, sobre o pedido do Bloco de Esquerda para votar moções ou documentos apresentados no ponto respectivo da ordem do dia, apesar de ser um ponto único, não vejo nenhum problema, é uma prerrogativa regimental e, portanto, dividiremos as divisões, dividiremos as votações, faremos uma parte no final do POD e faremos uma parte no ponto respectivo da ordem do dia, que neste caso é, por acaso, um ponto único. Mais intervenções? Deputado Nelson Silva, do PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes em casa. Sr. Presidente, eu, após desafio, digamos assim, do deputado do Bloco, eu gostaria também de passar o documento 4, se não estou em erro, sobre a solidariedade municipal para as UPSS. Gostava também de passar para o período da ordem. Muito Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Muito obrigado. Deputado João Pela, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros da mesa, Desafio, Sr. Presidente do Executivo, gostaria também de passar o documento 4, se não estou em erro, Sr. sobre Vereador, a solidariedade municipal para as UPSS. Gostava de mais intervenções. autarcas que estão nas suas casas ou nos seus locais de trabalho, portanto, que enfim que estão, digamos, via internet. Sr. Presidente do Executivo, gostava de lhe apresentar as minhas saudações pela sua eleição a nível partidário. Não tive a oportunidade de o fazer. Enfim, é a primeira vez que estamos depois do evento. Quanto aos elementos, o que eu trago na prática é um voto de pesar sobre, enfim, que já tem algum tempo, enfim, estava previsto para março e como os trabalhos foram suspensos, trata-se do último trovador português, algo que já está um pouco em desuso e que atravessa séculos na área musical e sempre foi grato aos portugueses. Acabou por cair em desuso e na prática o último dos trovadores a que faleceu. É nesse sentido que trago este voto pesar. Portanto, acho que cabe perfeitamente no contexto deste PAOD. O segundo documento refere-se a condições exatamente de trabalho nossas, não é exatamente sobre o Covid, é a propósito do Covid, mas tem a ver com as nossas condições de trabalho enquanto autarcas. O cabo é curto. A minha maneira quando coisa é que se eu puxo, cai aquele e veio o do seu presidente atrás. O problema é ver que aquele lá. E pronto, e era só. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Mais intervenções? A mesa neste momento não está a registrar mais intervenções e, portanto, para resumir, ele para João Pela para desligar o micro, se possível. Para resumir, temos pedidos de passagem das votações dos documentos 6, 7, 8, 9 e 10 para o ponto a que dizem respeito à ordem do dia. E também um pedido semelhante da bancada, recebemos um pedido semelhante da bancada do PAN para um dos documentos, creio eu, para o número 5, e, na verdade, sobre questões Covid, o outro documento que existe é um documento da mesa, portanto a mesa vai seguir também o modelo que foi previsto. Portanto, para este documento número 1, podemos também passar o voto de louvor que propomos para o final deste ponto. Não, pergunto à bancada do CDS, que tem aqui também um ponto de recomendação sobre análise de imunidade da Covid-19, se quer também passá-lo para a votação para o momento de discussão do ponto número 1, que é precisamente relativo ao Covid. Não sei se a bancada do CDS está de acordo, o João Pela está de acordo. Sr. Presidente, o que eu disse, não sei se foi perceptível, pelos vistos não foi, é que o ponto podia ser discutido aqui perfeitamente no PAOD, ou eventualmente
podia ser submetido ao PAOD, uma vez que não tem a ver exatamente com as questões não tem exatamente o Covid propriamente diretamente enquanto tema, mas sim enquanto condições de trabalho dos autárquicos. Portanto, era isso que eu gostava a referir. Mas se Ok, muito bem. Não, de todo. É uma prerrogativa do Sr. Deputado e de cada bancada, e portanto aquilo que quis foi, no fundo, apenas salientar que outros não tomaram outra opção, mas pode perfeitamente ser discutido no PAOD, que aliás é o sítio mais natural para tratar moções e recomendações. Sandra Pereira. Sr. Presidente, eu sei aqui esta moção, não é moção, por favor, julgo que a mesa vai assumir, apresentada pelo Partido Socialista. Eu vou já dizer ao Presidente, e portanto não estará aqui na decisão, vai votar favorável este voto de louvor, e outra coisa não seria de esperar. Mas, Presidente, nós os louvores sabem sempre e às vezes não se faz que nós neste sentido, Sr. Presidente, eu propunha que integrasse no número 2 uma parte dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde que estão envolvidos na resposta... Sandra, fala mais perto. Peço desculpa. Que estão envolvidos na resposta à Covid-19 e instar-nos à compra de material de proteção individual para profissionais de saúde, por forma a garantir a sua efetiva proteção. Nós vamos utilizar, que era esta sugestão que demos, seja na União mais trabalhar e exigir profissionais de saúde com todas as condições para darem, vamos precisar deles durante muito tempo, ao nosso serviço dos portugueses. Muito obrigado. Estou a ver a Paulo Sousa faz sinais. Não. Posso? Ok, então há um problema no som, isto é um problema questão técnica, é só isso. Há um problema no som, de forma a que, se o YouTube estiver ligado a emitir som, ele, como tem atraso, sobrepõe-se ao som que sai pelo Cisco Webex, ok? E, portanto, o único sítio onde nós podemos desligar a saída de som é no YouTube, porque o Cisco não permite. Ou seja, ele corta o nosso sinal daqui, mas não dá para cortar o sinal que vem daí para cá. Ou seja, sobrepõem-se os dois sons e, como tal, é completamente impossível de ouvir. Há bocadinho estava a haver a intervenção, se não me engano, de dois sons, e como tal é completamente impossível de ouvir. Há bocadinho estava a haver a intervenção, se não me engano, foi do PAN, no YouTube. Nós estávamos a ouvir o pelo Cisco, ou seja, sobrepunham-se os sons e, como tal, não se conseguia perceber rigorosamente nada. Eu julgo que toda a gente deve estar a passar pelo mesmo, a não ser que eu seja uma azelha nisto e não perceba. Lúcia Lemos, só a segunda metade. Agora ouvi a Lúcia Lemos, não sei o quê, não sei. Metade. Isto não parece que esteja a funcionar bem. Acima de tudo, quem está na plataforma a tentar acompanhar quem está na Assembleia. É só isso. Obrigado. Certíssimo, obrigado pela nota. Eu vou pedir para que se tente minorar o problema. Para Miguel, posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Deve ser totalmente verdade para quem estiver ligado no mesmo computador ao YouTube e à plataforma. Muito bem. Vamos tentar ver o que é que conseguimos fazer para poder minorar. Miguel, quem quiser falar pode assinar ali com a mão no menu que tem à vossa direita e facilita. Eu agora vi o Paulo fazer isto e o Sérgio, e o deputado Paulo Sousa, o Sérgio Saruga, mas na verdade, com as várias pessoas que tenho à frente, posso não conseguir ver. Por isso há uma funcionalidade que permite sinalizar essa vontade de intervir. Pode Sérgio Saruga? Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se estavam agora entre o deputado Paulo Sousa com o Sr. Presidente estavam a tocar neste aspecto, mas eu acho que a sugestão que eu faria era que, se for possível, as pessoas que estão presencialmente na Assembleia Municipal estejam ligadas à plataforma. Portanto, e no momento que estão a intervir, visto que não estão a intervir no púlpito e estão a intervir, portanto, no local onde estão sentados,
vai ser muito mais fácil todos ouvirmos aqui em casa, pelo menos as pessoas que estão em casa. Até era a sugestão que eu deixava. Não sei se foi isso que estavam a falar, porque entretanto houve aqui um corte, eu não sei se foi isso que o Paulo Sousa estava a sugerir também ou não, mais ou menos. Mas eu acho que seria uma forma de todos percebermos, os que estão em casa, e porque os que estão presencialmente vão perceber com mais facilidade, mas os que estão em casa seria mais fácil. Todos acederem à plataforma. Era isto, obrigado. Muito bem, muito obrigado. Eu não sei se isso será possível por uma razão muito simples, que é que nem todos os deputados municipais aqui presentes estão ligados em computadores portáteis e, portanto, pode não ser possível, mas também esta foi uma das razões pelas quais optámos por fazer este modelo misto, que era garantir que tínhamos em sala um quórum presencial e que, portanto, permitia, no fundo, que a Assembleia pudesse, independentemente de alguma falha tecnológica, funcionar. De qualquer modo, não é essa a sessão desejada, tentaremos resolvê-la ou ir resolvendo ao longo da sessão e, desejavelmente, melhorar também na próxima sessão que teremos. Sandra Pereira. Sr. Presidente, eu ia dizer só que eu, como tenho acesso, talvez seja melhor ligar-me à plataforma, porque do que eu percebi e das mensagens que tenho recebido, ninguém ouviu, pelo menos as pessoas que estão fora, a maioria, não ouviram a minha intervenção e parece-me pertinente. Eu pergunto aos serviços do ponto de vista técnico, porque eu estava ligada, pediram-me para sair, posso tentar entrar a ver se isto melhora? Muito bem, mais intervenções? A mesa não está registrada intervenções e, se não houver, podemos fazer a votação dos documentos que ficaram. Peço desculpa, falta um aspecto importante, que é a leitura do voto pesar que foi entregue pela bancada CDU agora presencialmente no início da reunião e, portanto, não houve tempo útil para distribuir por todos os deputados municipais. E a senhora secretária que fizesse essa leitura, por favor. Voto pesar Sebastião Monteiro Freire. Faleceu no passado dia 16 de abril, com 92 anos de idade, Sebastião Monteiro Freire. Sebastião Freire era militante do PCP desde abril de 1974. Estava organizado na freguesia de Odivelas e nela residia. Foi membro da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Odivelas até 1976. De 1976 a 79, eleito e exerceu as funções de secretário da Assembleia de Freguesia de Odivelas. De 79 a 83 foi eleito e exerceu as funções de presidente da Junta de Freguesia de Odivelas. De 1990 a 1993 foi membro da Assembleia Municipal de Loures. Exerceu intensa atividade cultural ao longo de toda a sua vida, nomeadamente no movimento associativo, com enorme ligação à Secretária Sociedade Musical Odivelense. Fez parte como músico da banda da Sociedade Musical Odivelense. Foi o primeiro projecionista de cinema credenciado no Teatro e na Cinesplanada da SMO. Foi presidente da direção da SMO, entre outros cargos, durante vários mandatos. Faz parte dos serviços sociais dos bombeiros voluntários de Odivelas, também durante vários anos. Depois de várias funções exercidas, fixou-se nos quadros da Angra Companhia dos Telefones, onde trabalhou durante 40 anos. Quer enquanto eleito autárquico, quer em outras áreas de intervenção, sempre foram relevantes. A sua energia, a sua criatividade e, acima de tudo, a sua seriedade e lealdade. Uma grande pessoa que enviar à sua família e à Sociedade Musical Odivelense e aos bombeiros voluntários de Odivelas, a bancada da CDU. Muito obrigado, Sra. Segunda Secretária. Eu já agora aproveito para perguntar aos deputados que não estão presencialmente em sala se a questão do som melhorou agora, porque foi introduzida uma alteração do ponto de vista do modo como está a ser feita a transmissão. Deputado Paulo Sousa. Tem que ligar o microfone, Paulo. Paulo Sousa tem que ligar o microfone, não se ouve. Ok, peço desculpa. A primeira coisa que pedir é quando o Ramos desligasse o microfone, da mesma maneira que o Carlos Barreto também desligasse. Se estamos com micros ligados, não serve nada, é uma confusão enorme. Sendo que o António ainda por cima está em sala. Portanto, se ele está em sala com todos os sons,
todos que estão aqui a andar. Não se António, desliga-se, desliga o deputado Sousa. Não era preciso sair daqui. Eu reitero esse pedido, já tinha sido feito, neste momento não detecto ninguém, a não ser o deputado Paulo Sousa que estava a intervir, e portanto, certíssimo, não há ninguém neste momento com o microfone ligado, e portanto eu pedia que pudéssemos, ao Carlos assim, de qualquer das maneiras podemos continuar. Mais intervenções? A mesa não detecta. O deputado Nelson Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao documento para ser discutido do PAOD que o PAN apresenta aqui, é um tema que tem sido muito quente na Assembleia Municipal e também igualmente na Assembleia da República. No passado dia 31 de março, com a promulgação da Lei nº 2 de 2020, foi aprovado então o Orçamento de Estado para 2020, em que contém o artigo 282, a linha 1, que diz que o Governo promove durante o ano 2020 as medidas necessárias junto da empresa metropolitana de Lisboa para suspender o processo de construção da linha circular entre o Caixo Exterior e o devendo ser dada prioridade à expansão da rede metropolitana até Lourdes, bem como para Alcântara e a zona ocidental de Lisboa. Como todos sabemos, o Governo fez, e um bocado com cobertura do Sr. Presidente da República, fez ouvidos mocos à vontade dos deputados e na Assembleia da República e também agiu deliberadamente contra a lei. O PAN apresenta este documento para que a Assembleia Municipal de Odivelas envie um sinal claro ao Governo de que não podemos tolerar atentados à democracia, não podemos tolerar comportamentos do Governo que vão contra a lei aprovada na Casa da Democracia e especialmente devido ao facto da construção desta linha circular é um grave transtorno e vai se tornar um problema bem sério de mobilidade para a população de Odivelas. Este é o documento que nós temos para discussão no PAOD, que apresentámos aqui, que independentemente das circunstâncias excepcionais em que vivemos, não consideramos que fazer isto nesta altura seja pertinente e consideramos que é muito importante trazer este voto ou esta moção aqui para ser deliberada. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sandra Pereira. Está a ver que eu baixei os sons todos, deixa-me só. Vou ligar o microfone agora, não é? E agora estou ouvindo, certo? Pronto, estou a ouvir a Luís Paulo fazer assim, julgo que sim. Bom, então, relativamente ao voto de louvor, só para reiterar o que eu disse há pouco, e julgo que lá fora não perceberam, o PSD vai viabilizar este voto de louvor, não poderia ser de outra forma, porque ele é justo, e não querendo entrar muito na discussão política, porque não vale a pena, nós estamos a enfrentar, de facto, uma situação de uma grande gravidade em que precisamos destes profissionais de saúde que se têm generado para poder corresponder à pressão que existe sobre o Serviço Nacional de Saúde e disso ninguém tenha dúvidas. Mas, Sr. Presidente, nós viabilizaremos na mesma, temos uma sugestão, é que a seguir aqui ao ponto 2, resposta à pandemia do Covid-19, se acrescentasse instar o Governo à compra abundante de material de proteção individual para profissionais de saúde, para diminuir os riscos de infecção destes profissionais, como sabem, são os primeiros que estão a contatar com esta pandemia e esta doença, de forma a garantirmos a sua efetiva proteção. Sr. Presidente, isto porque os louvores são bonitos, são nobres, mas também devemos exigir como órgão político mais do que isso. O Governo atua de forma a proteger estes profissionais de saúde. E assim, se a mesa aceitar, é uma sugestão que o PSD deixa, se a mesa não aceitar, o PSD viabilizará mesmo este voto de louvor. Depois, Sr. Presidente, eu gostaria de... temos aqui a moção relativamente ao metro, apresentada pelo PAN, e de facto eu hoje vinha aqui interrogar o Sr. Presidente da Câmara de Odivelas sobre esta situação. O Sr. Presidente lembrar-se-á, com certeza, de eu ter dito aqui que este assunto
Não consigo perceber bem porquê, mas este assunto ainda ia dar ia percorrer muita tinta sobre ele e nós cá estaríamos para exigir que estas disposições aprovadas democraticamente, é disso que se trata, democraticamente pelo Parlamento, fossem integralmente cumpridas. Na altura o Sr. Presidente não percebeu ou não quis perceber aquilo que eu disse, dizendo-me que eu estava a contradizer, e agora tenho aqui o resultado de tudo aquilo e da minha contradição. É que efetivamente o Governo, Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, o Sr. Ministro, são tudo responsáveis políticos que nunca tiveram vontade de cumprir uma deliberação que foi aprovada pelo Parlamento. Teríamos aqui falar quando o Parlamento dava jeito para constituírem governos de maioria, aí o Parlamento já era soberano e era a voz do povo. Mas nem vou entrar por isso. Eu gostaria de saber especificamente o que é que quais as diligências que a Câmara Municipal de Odivelas tem previstas para este dossiê. E gostaria de saber qual é especificamente a posição, porque o Sr. Presidente não se consegue perceber. Já sabemos que o Sr. Presidente defende o metro de Loures, mas o Sr. Presidente não é o Presidente da Câmara de Loures. O Presidente da Câmara de Odivelas, o que é que tem a dizer aos odivelenses sobre o corte da linha amarela que o Governo teimosamente, ilegalmente, Sr. Presidente, de forma abrupta, passando por cima do Parlamento, teima em prosseguir. Sr. Presidente, eu já disse que pode contar com o PSD, pode contar, julgo que até tem aqui uma maioria nesta Assembleia Municipal, se conseguir arrastar o seu partido, naturalmente. Julgo que tem, no Parlamento há uma maioria clara sobre esta matéria, há uma maioria científica dos técnicos sobre esta matéria, e eu queria saber qual é o lado em que o Sr. Presidente da Câmara de Odivelas está relativamente a esta decisão. Os odivelenses querem saber, nós não conseguimos compreender, e, portanto, Sr. Presidente, mais uma vez isto, que deu uma resposta clara sobre este dossiê, porque nós, quer na Assembleia da República, como disse, quer enquanto deputada municipal, quer enquanto cidadã, nós não desistiremos de lutar para que esta medida seja revertida. Aliás, não é revertida, para que seja cumprida a lei que foi aprovada por um órgão soberano como é a Assembleia da República. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Joaquim Campos, bancada CDU. Muito boa tarde a todos. Eu, relativamente ao documento número 1, estando de acordo com a proposta de ser a mesa a apresentar em representação da Assembleia Municipal, gostaria de sugerir que o título não fosse este. Porque, embora depois nas suas conclusões nós alarguemos isto às forças de segurança, à proteção civil e a todos os trabalhadores das autarquias nas suas várias respostas de serviço público, eu penso que não se devia destacar o Serviço Nacional de Saúde, mas sim o Serviço Nacional de Saúde, todos os trabalhadores do Serviço, ou o Serviço Nacional de Saúde e todos os seus trabalhadores desta área, bem como todos os outros trabalhadores que não sendo do Serviço Nacional de Saúde, nos protegem também na sua atividade, na sua ação deste vírus, porque a formulação do título disto é Serviço Nacional de Saúde, não tem nada a ver com os bombeiros, nem com a polícia, nem com a GNR, nem com o CIMAR. E no fundo a gente dá um voto de louvor também aos outros trabalhadores, não é só aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Era só para que não ficasse aqui uma mistura, não sei, a mesa arranjar um título que abranja esta gente toda, de maneira que não fique só lá no fim, porque depois parece que o louvor é só para o Serviço Nacional, para os trabalhadores, para os médicos, para os enfermeiros, naturalmente para os maqueiros, para os auxiliares, etc., do Serviço Nacional de Saúde, e não, é também para as forças de segurança e para os trabalhadores da higiene e saúde pública. Portanto, penso que se havia aqui a arrumar, e deixava isso ao critério da mesa, dar um título diferente a isto. Quanto à moção do PAN sobre o metropolitano, eu comungo completamente da intervenção da Sandra Pereira, e, portanto, gostaria também de ouvir o Sr. Presidente sobre esta matéria, caso possa, é evidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado do CDS, João Pela, estava também inscrito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de alguma forma de o interpelar e, por um lado, e por outro lado, de instar o PAN a rever o documento.
Isto porquê? Portanto, não tem a ver com o mérito do documento em si, que faz todo o sentido, a meu ver, que tem a ver com aquilo que, de facto, o PAN pretende. Isto porquê? Porque o PAN pretende, objetivamente, é censurar o Governo. É exatamente isso que está no documento. Ora, censurar o Governo tem uma determinada eficácia que implica a queda do Governo. E isso só é feito na Assembleia da República. Ou seja, não sei até que ponto é que, na opinião do Sr. Presidente e dos serviços jurídicos, isto pode ser feito neste plenário. Muito obrigado. Deputado Nelson Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só clarificando um bocadinho o deputado do CDS, obviamente esta moção não é uma moção de censura contra o Governo, porque leva à queda do Governo. Penso que está bem escrito, que a moção visa censurar a ação do Governo de ir contra uma decisão dos representantes da população portuguesa ao avançar com os procedimentos concursais da construção da linha circular. Não estou a dizer que isto é uma moção de censura que leva à queda de um Governo. Não, isto é a censurar uma ação específica que este Governo teve que, a ver do PAN, é efetivamente, além de ilegal, antidemocrática. Deputado António Ramos, do PS. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador, da mesa e ilustres deputados. Eu estava convencido que tínhamos de discutir acima de tudo o Covid, mas temos que voltar à linha amarela e ao metro. Falemos um bocadinho disso. É assumido pela Câmara, pelo Sr. Presidente, resolvido o problema da linha amarela, a prioridade será Loures. O que é que neste momento está em causa? Quando li este documento que está agora aqui, e quando leio aqui assim, irresponsabilidade do Presidente da República, onde é que nós chegamos? Um ilustre constitucionalista que entende que é a Assembleia da República que está a meter-se no campo executivo, como outros constitucionalistas, e o problema vem daí. Atenção, que o papel da Assembleia é legislar e fiscalizar, e o papel do Governo é executar. O problema está aqui. É a Assembleia que, antes de mais, se está a meter no campo executivo. Quando eu ouço aqui, o Governo agiu contra a lei, atentados à democracia. Senhores do PAN, onde é que os senhores andam? Pensem um bocadinho. Quando se acusa o Presidente da República de irresponsabilidade, por amor de Deus, tenham um bocadinho de juízo disso. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa recebeu 3 pedidos de esclarecimento para esta intervenção. Dou a palavra ao Deputado Luís Santos, do Bloco de Esquerda. O pedido de esclarecimento ao Deputado António Ramos é que, se eu bem percebi, logo no início da intervenção, o Sr. Deputado disse resolvido o problema da linha amarela. E eu, sinceramente, gostava de perceber qual era o problema que existia na linha amarela e que o senhor conhece a solução. É porque o problema que nós todos conhecíamos continua sem solução à vista. E, portanto, se o Sr. Deputado nos conseguir esclarecer sobre qual foi o problema que existia e qual é a solução que foi dada a esse problema, eu acho que ficaria toda esta sala bastante mais elucidada e bastante agradecida. E, por outro lado, gosto de registar que o Sr. Deputado se congratulou com o parecer do professor Marcelo Rebelo de Sousa passado ao Presidente da República, que é, no mínimo, alguém dar um parecer em causa própria. Eu não parece que seja normal que assim seja, porque, de facto, aquilo que assistimos foi um parecer e o que estamos a assistir é um incumprimento daquilo que foi uma decisão maioritária da Assembleia da República e, portanto, queria que o Sr. Deputado nos esclarecesse, de facto, qual é a solução que está apontada para minorar não ter o serviço de linha amarela, conforme tal o conhecemos. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Nelson Silva, para o mesmo efeito, um pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo as declarações do Sr. Deputado António Ramos, do Partido Socialista, ele de facto faz uma questão ou faz uma espécie de ataque, mas ao mesmo tempo responde à sua própria pergunta. Primeiro diz que a Assembleia da República está-se a meter nos sapatos do Governo, mas depois diz que a competência da Assembleia da República é legislar e fiscalizar. Logo, a Assembleia da República legislou. Quando fez aprovar este artigo 282, a linha 1, que é legislar e fiscalizar. Na lei número 2 de 2020, atenção, é que o Orçamento de Estado tem força de lei, é lei.
se o Governo age contra a lei do Orçamento de Estado, efetivamente não está a cumprir a lei, está a ir contra. Quando eu falo na irresponsabilidade do Presidente da República, de facto, tal como o deputado Luís Santos já referiu, quando se dá um parecer em causa própria a dizer que a lei do Orçamento de Estado é apenas uma recomendação, quando não é, é um artigo que está escrito, foi legislado pela Assembleia da República, foi promulgado pelo Presidente da República, o Orçamento de Estado que temos hoje em vigor. Isso, para mim, dizer que uma lei promulgada, decidida na Casa da Democracia, legislada, como o deputado António Ramos bem disse, e depois dizer que é uma mera recomendação, é um ato de grande irresponsabilidade, independentemente do Sr. Presidente da República ter a nossa maior admiração e respeito pelo cargo que ocupa, também não está acima de qualquer crítica. O esclarecimento que eu gostava de ouvir do Sr. António Ramos é perceber qual é o método de resolução do problema da linha circular. Porque o problema da linha circular para Odivelas é que ele existe. E se a resolução da linha circular, do problema da linha circular é primeiro faz a linha circular e depois a linha de Loures, então isso é um problema para Odivelas que nunca vai ficar resolvido, muito pelo contrário. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Temos mais uma inscrição para pedido de esclarecimento ao António Ramos, a deputada Sandra Pereira, da bancada do PSD. Muito obrigada, Sr. O Sr. Deputado António Ramos, eu nunca ouvi, mas folgo, vê-lo tão defensor do Presidente da República. Folgo. Mas gostaria só de lhe perguntar se tem a consciência, neste processo e noutros, qual é o papel do Sr. Presidente da República. É que o Sr. Presidente da República não está como constitucionalista. O Sr. Presidente da República é Presidente da República, tem instrumentos legais e jurídicos constitucionalmente consagrados ao seu dispor para suscitar essas questões que, do ponto de vista jurídico, até poderão ser atendíveis, de facto, a Assembleia da República estar a imiscuir-se naquilo que são as esferas de competência do Governo, e não o fez. Aliás, o Sr. Presidente da República disse, não sei se tem conhecimento, naquilo que o deputado António Ramos chama de parecer, disse que não via razões para suscitar a inconstitucionalidade da lei do Orçamento de Estado, pelo que, ao contrário, deduzo que a referida lei, para o Sr. Presidente da República, é constitucional. E sendo constitucional, tem de ser cumprida, ó Sr. Deputado. Eu não sei se tem presente esta arquitetura jurídico-constitucional em que assenta a democracia e o Estado de Direito Democrático. O Governo cumpre as leis da Assembleia da República, quer goste delas, quer não. Assim como o Governo governou com base numa maioria da Assembleia da República, agora tem de cumprir a lei da Assembleia da República. Se há dúvidas jurídicas sobre essa lei, até o próprio Governo tem mecanismos que também não usou, porque eu acho que há alguma pressa, ainda não percebi qual é a pressa, que também não usou para suscitar a questão da constitucionalidade destas matérias. E, portanto, eu não consigo perceber qual é a sua questão e qual é, se tem presente estas questões que eu aqui referi relativamente ao papel do Governo e da Assembleia da República e do Presidente da República. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunta ao António Ramos se entende dar esclarecimentos. Obrigado, Sr. Presidente. Esclarecer, com muito prazer, o deputado Luís Santos. Qual é a nossa solução? Sr. Deputado, o Sr. Ministro veio aqui publicamente garantir que a linha amarela ia até ao centro de Lisboa. Até prova em contrário, nós confiamos na pessoa e na palavra das pessoas. O Ministro está a comprometer o Governo. Os senhores entendem que não. Nós, até prova em contrário, acreditamos na palavra do Ministro. Veio aqui. Se os senhores não querem perceber-se isso, é um problema vosso. Se os senhores querem arranjar uma guerra à conta disso, nós não temos nada a ver com isso. Nós confiamos na palavra das pessoas. Pode, daqui a uns anos,
isto concretizar-se de uma maneira ou de outra. Não sei se cá estaremos ou não. Agora, confiemos nas pessoas. Veio aqui publicamente afirmar que a linha amarela iria até ao centro de Lisboa. E isto é indesmentível. Isso é indesmentível. Espero que tenha ficado esclarecido. O deputado Nelson Silva, pronto, volta a colocar o problema no Presidente da República. Uma recomendação. Eu volto-lhe a dizer, e aí também, o que falou a senhora deputada Sandra Pereira, jurista, que devia estar muito mais à vontade, com certeza, do que eu, mas há imensos constitucionalistas a dizer, antes, é público que há imensos decretos-leis, imensos outras leis saem da Assembleia da República para Belém, e o Presidente Marcelo, como constitucionalista que é, nem sequer pede nenhum parecer. Ele analisa na base do que ele sabe e daquilo como ele vê as coisas. Isso é público. Isso é público. Agora, mas tirando ele, há outros prestigiados constitucionalistas que dizem que a Assembleia não pode intervir neste problema, da maneira como o fez. Quer os senhores queiram, quer não. Agora, nós vamos continuarmos a ouvir com toda a vontade, voltem a trazer o método quando quiserem, voltem a trazer as vezes que quiserem, que nós estamos cá. Até prova em contrário, há um compromisso do Governo em que a linha amarela vai até ao centro de Lisboa. Ponto. Disse. Está inscrita a deputada Sandra Pereira. Não percebi um minuto porque estava aqui a dizer não foram pedidos de esclarecimento, não entra. Não, só fiz 2 intervenções, vamos ver se nos entendemos. Só fiz 2 intervenções. Fiz uma intervenção que tive que repetir. Pronto, ok, Sr. Presidente. Bom, então, Sr. Deputado António Ramos, trouxe aqui 2 coisas, já percebi que não tem a menor ideia de qual é o papel institucional e constitucional do Presidente da República. A opinião do Presidente da República, por muito bom constitucionalista que ele tenha, não passa de uma opinião e não faz letra de lei. A não ser que o Tribunal Constitucional, e não há nenhum constitucionalista, nenhuma opinião de nenhum constitucionalista que tenha caráter obrigatório e geral, como uma decisão do Tribunal Constitucional. Decisão essa que podia ter sido suscitada exatamente pelo Sr. Presidente da República, aliás, até pelo Governo e até pela Assembleia da República, pelos deputados do seu partido que também não a suscitaram. Portanto, entendamos-nos, não é seguramente uma questão de inconstitucionalidade, não é. Depois, relativamente à partilha de linha, ó Sr. Deputado, eu até fico espantada consigo, porque nós já aqui explicámos várias vezes, se calhar vamos ter que fazer aqui um simpósio com alguns técnicos para lhe explicar que essa partilha de linha não é viável do ponto de vista técnico, porque a única vantagem da linha circular, senhor Deputado, é que vai diminuir a passagem entre as composições dos comboios. Com a partilha de linha, ou seja, a entrar novamente uma composição que ainda por cima não é a toda a hora, prevê-se que seja só às horas de ponta, diminui brutalmente, novamente, a passagem entre as composições. Eu pergunto-lhe então para que é que vamos gastar 300 milhões de euros? Já pensou sobre isso? Não quero pensar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Lopes. Deputado Carlos Lopes, inscrito. António Ramos. Deputado Carlos Lopes, obrigado, PS. Ainda para responder ao senhor. Pergunto, a sua bancada pediu a lei? Não pediu. Pronto. Segunda, eu não sou técnico, parece que a senhora deputada é técnica ferroviária, eu não sou. Já ouvimos muitos técnicos do metro a defenderem a linha circular. Não há nenhum. Há muitos. E também há outros que não são fora. Há muitos que são. Disse. Deputado Carlos Lopes, está inscrito. Tem a palavra o deputado Carlos Lopes, pedi que não houvesse agora diálogo. Deputado Carlos Lopes, mandado do Partido Socialista. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que estejam de saúde e com força para trabalharmos aqui em prol do nosso município.
relativamente à moção do PAN contra a ação do Governo relativa à suspensão do metro, este é um documento que está perfeitamente elaborado para o PS chumbar. E ponto final. Eu posso-vos dar aqui um título de quem é especialista na área dos transportes, José Manuel Viegas. Servir Louros com o comboio é melhor que com o metro e traz brinde. Portanto, nós temos aqui uma variedade enorme de opções, de opiniões. Parece-me também que o PAN acaba por não ter força no Parlamento para conseguir defender a sua posição. Eu tenho que vir para as Assembleias Municipais tentar defender aquilo que não consegue defender no Parlamento. Agora, estamos a viver um momento que é extraordinariamente sensível e complexo. Nós temos um mundo neste momento com uma crise global e financeira bem maior que a de 2006. E, possivelmente, tudo o que estamos aqui a falar pode ficar inviabilizado, até porque o turismo é aquilo que vamos saber o que é que vem à porta, a forma de financiamento das economias será como... Nós estamos cheios de dívidas, não, estamos cheios de dúvidas relativamente ao nosso futuro muito próximo, que é de uma semana, 2 semanas, um mês. E estamos a falar aqui do método que é combustível para a oposição porque não consegue ter outro tema, é aquilo que me parece. Agora, eu acho que devíamos ser ponderados em escrever este tipo de documentos, porque quase que põe numa ilegalidade uma ação do Governo e do próprio Presidente da República. E eu penso que isto não será propriamente assim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Santos. Bem, eu não sou nem especialista em Direito, nem especialista em ferrovia, mas sou eleito numa Assembleia Municipal e faria muita confusão enquanto eleito e mesmo enquanto cidadão que uma Assembleia aceitasse de ânimo leve que alguém dissesse: vocês tomaram uma decisão por maioria, mas nós não gostamos da vossa decisão e, portanto, não vamos cumpri-la. E ainda por cima arranja-se um respaldo em causa própria. O Presidente da República promulgou o orçamento contém aquela medida, portanto, o orçamento está promulgado, está em vigor. Foi a maioria que decidiu. Noutras vezes, tivemos maiorias no Parlamento que felizmente tomaram caminhos certos e foram essas maiorias que permitiram muita coisa no passado e alguma delas, felizmente, em algum passado recente, permitiu algumas coisas boas para o nosso país. E, portanto, é bom que eleitos numa Assembleia se levem a sério e levem a sério aquilo que votam. E, portanto, a nós faz-nos mesmo muita confusão que uma decisão do Parlamento seja desrespeitada desta forma. Estamos a falar do incumprimento de uma lei. É isto que está em causa. Em relação à questão ferroviária, já que eu gostava de saber se o Executivo tem mais alguma informação acerca de como vai se desenvolver-se a linha, até porque já soubemos que foi adjudicado a primeira parte do troço da linha circular entre o Rato e Santos, mas saber como é que se vai desenvolver não é continuarmos com a resposta do Sr. Ministro do Ambiente, da qual eu tenho as maiores razões para duvidar das palavras do Sr. Ministro, porque ele não nos explicou como é que isto vai funcionar. E não nos explica com o intervalo entre comboios, como há pouco perguntou a deputada Sandra Pereira do PSD. E, portanto, enquanto isto não nos for explicado, há pelo menos legítimas razões para ter dúvidas. Porque se nos disserem, os comboios passam a circular de 3 em 3 minutos, os que saem de Odivelas e entram na linha circular. Muito bem, podemos ficar satisfeitos. Agora, enquanto não nos disserem isto claramente, o que é que vai acontecer? Temos razões para ter dúvidas. Dúvidas essas que ficam acrescidas exatamente com aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Carlos Lopes. É a crise que vivemos pandémica, não é? E que nos demonstra que, se calhar, estar a pensar em infraestruturas exclusivamente dirigidas à procura turística que tínhamos, se calhar não era a solução mais adequada e, portanto, se calhar era a altura de descermos do pedestal e da arrogância sobre as obras e começar a ponderar sobre elas. E não é dizer que vamos pensar daqui a uns tempos. Há muita gente que anda a levantar estas questões há meses e, portanto, havia aqui uma certeza num discurso que parece que agora pode estar aqui a encontrar um pequeno subterfúgio e já conhecemos estas manhas que mais tarde até nos vêm falar que poderiam ter sido investimentos interessantes e coisas do género. E, portanto, nós queríamos era mais informação concreta, porque já sabemos que o troço Rato Santos está a ser adjudicado. E, portanto, se está a ser adjudicado é porque há condições para explicar como é que as linhas vão funcionar. Ninguém acredita que só vamos perceber como é que as linhas funcionam depois de elas estarem todas no terreno. Portanto, é preciso sabermos isto. E aí, nesse momento, diremos se concordamos ou não com o Sr. Ministro do Ambiente. Enquanto ele não nos disser, ou a bancada do Partido Socialista, ou o Executivo não nos disserem como é que as coisas vão funcionar, evidentemente nós só podemos ter dúvidas. Muito obrigado, Sr. Deputado. A inscrição do deputado João Pelo, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tinha interpelado a mesa no sentido de saber, de alguma forma, se é admissível esta moção, eu estou a falar do PAN, a número 4, documento número 4. E isto porquê? Nós já percebemos que isto vai ser chumbado, ou seja, não vai passar. Mas isto vai criar um precedente. Isto vai criar um precedente que é votar moções de censura aqui. Censura ao Governo. É um precedente que é criado, independentemente de passar ou de chumbar ou de haver uma abstenção. É um precedente que nós estamos a abrir. Porque, para mim, a minha interpretação, no meu português, no meu pouco português, porque eu percebo e mal desenho, português não percebo nada. Agora, censurando a ação do Governo, isto, como a proposta do PAN para que se libere uma moção, isto significa uma censura ao Governo. E isto só pode ser feito em Portugal na Assembleia da República. E aí, de facto, implica a queda do Governo. Esta é a minha interpretação. E não sou jurista, há aqui juristas, portanto, que se pronunciem. Agora, eu acho que nós não podemos exatamente, porque isto é uma competência estrita da Assembleia da República. E ao estar a votar, estamos a criar um precedente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria... Presidente, intervir, por favor. Quem quer intervir? Com certeza. Estão inscritos. Certo. Eu dar-lhe a palavra para esse... Não, Sr. Deputado, mas não vai, cada vez que quiser falar, não vai interromper, pois não? Pronto, muito bem. Darei a palavra para pedir esclarecimento ao Padre João Pela, mas já agora, uma vez que foi... Eu não tinha interessado sua intervenção anterior numa interpelação à mesa, mas foi uma intervenção de política. Sobre isso, eu quero apenas dizer que nós votámos todos, aliás, por unanimidade, a admissão dos documentos, mas só dizer, não se preocupe, alguma coisa que aqui votemos não faz cair o Governo. A Sandra Pereira tem palavra para um pedido de esclarecimento. Eu perguntar ao Sr. Deputado João Pela, que acabou na sua intervenção por perguntar e dar a resposta a si mesmo. Se tem a noção que a Assembleia Municipal é por natureza incompetente e, portanto, a moção de censura nós podemos chamar a um documento aquilo que quisermos. Se ele não obedecer aos requisitos formais e de legitimidade, nunca será como tal. Portanto, por acaso aqui o Sr. Deputado do PAN nem lhe chama moção de censura, diz que é um ato de censura à ação do Governo. Mas mesmo que lhe chamasse moção de censura ao Governo, ela nunca seria uma moção de censura ao Governo, porque não obedece aos requisitos de forma nem de legitimidade política, que não é aqui, como disse bem, essa questão. E, portanto, eu ia dizer-lhe, ia perguntar-lhe se tem esta noção. Eu percebo a sua preocupação, porque aqui o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro sobre esta matéria também já disse, sobre esta e sobre outras, também já disse que a Constituição é uma chatice, é um problema, e que os juristas e os intérpretes da Constituição só estão ali para atrapalhar e para criar problemas jurídicos. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, a visão jurídica e constitucional que tem do edifício onde assenta a democracia é esta. E, portanto, a mim parece-me que, só por estas declarações, estamos absolutamente conversados qual é o entendimento do Governo no que toca ao cumprimento da lei e ao respeito institucional pela competência e pela legitimidade dos órgãos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho também escrito a deputada Lúcia Lemos para um pedido de esclarecimento à intervenção do deputado João Pela. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Pela, eu gostava só de lhe perguntar, esta discussão jurídica não me parece que é a sede própria aqui, e de facto podemos chamar nomes às coisas, mas na substância elas não são isso. Pergunto a Vossa Excelência se nós não estamos num órgão político, onde, se não fomos eleitos pelos eleitores, os munícipes de Odivelas, onde devemos defender os interesses deles, e se a linha amarela do metro, seja ela para entroncar na circular ou para se manter ou alargar a Loures, não é do estrito interesse dos munícipes de Odivelas. Portanto, nós estamos aqui num órgão político, a proposta do PAN é uma proposta política e as questões jurídico-constitucionais de legitimidade para censura ao Governo, obviamente, que são da Assembleia da República, mas muitas vezes podem ser lançadas as sementes
por exemplo, nos órgãos locais. E a verdade é que este é um documento político, este é um órgão político e pergunto a Vossa Excelência se politicamente está ou não habilitado para o discutir e votarem no sentido que entender. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. João Pela, se entender responder, pode fazê-lo. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Elício Leves, a minha Excelência, cumprimento a Vossa Excelência de novo e agradeço a sua intervenção. E quero manifestar, para discutir este assunto, eu estou sempre disponível aquilo que for necessário em relação ao assunto em si. Agora, a fórmula que foi escolhida como censura ao Governo, acho que, na minha ótica e na minha leitura, que enfim, pode não ter grande qualidade, mas de certo não faz sentido, para mim não faz sentido, independentemente de não produzir eficácia e ser considerado, qualquer decisão ser considerada não escrita, mesmo que fosse aprovada, deixando, digamos, essa questão de lado, acho que tem a ver com o prestígio e com a ação desta Assembleia. Porque penso que estar a aprovar determinado tipo de documentos com determinadas características não dignifica esta Assembleia. Só tem a ver com isso, não tem a ver com o assunto em si, porque o assunto em si provavelmente, se calhar, com outra configuração, daí eu ter instado na altura também o PAN, para reformular, digamos, o texto, enfim, porque senão a questão está em colocar ali a moção de censura, porque de resto não é isso que está em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Como referi, o documento foi admitido por unanimidade, vamos discutir, não é uma moção de censura penal, é uma moção da Assembleia Municipal, que por acaso faz um ato de censura a um outro órgão. Deputado Paulo Sousa estava inscrito já um pouco, não sei se consegue intervir à distância. Obrigado, Sr. Presidente, acho que se ouve. Então, muito rapidamente e muito sucintamente sobre esta questão da linha circular. Os partidos têm as posições que têm e concordando na íntegra, praticamente, quer com a intervenção do Luís, que fez há bocadinho da bancada do Bloco, quer do Nelson, quer mesmo da Sandra Pereira, com algumas diferenças, mas mesmo da Sandra Pereira, nós não podemos é perder a legitimidade que temos como órgão municipal e como órgão que representa, ao fim e ao cabo, os eleitores do Conselho, os munícipes, os fregueses, que têm as suas dificuldades e os seus problemas no dia-a-dia para conseguirem aceder à capital do país, muitas vezes para ir trabalhar, outras vezes para ir a uma consulta médica ou até apenas por lazer, e portanto nós não podemos perder essa mesma legitimidade que é sermos a voz do descontentamento da população. E portanto não há dúvidas nenhumas sobre essa capacidade de intervenção que todos nós temos, é legítima, da mesma maneira que não há dúvidas nenhumas que, em termos de legalidade, uma moção de censura a um governo só é posta, logicamente, na Assembleia da República. Mas eu acho que o que aqui está em causa não é uma moção de censura ao governo. É uma moção de censura a um comportamento que o governo está a ter neste preciso momento sobre uma determinada questão que já teve, realmente, e bem explicado pelo Nelson e pela Sandra, que já teve posições mais do que explícitas e assumidas na própria Assembleia da República. E, portanto, acho que isto não é discutível nem de um lado nem do outro. O que eu acho é que já estamos a perder, se calhar, demasiado tempo centrado naquele que será o tema mais lateral desta Assembleia, que era realmente uma Assembleia mais centrada no Covid, apesar de, eu continuo a dizer, eu não vejo mal nenhum em que o PAN tenha trazido este tema à discussão, porque é um tema atual e é um tema que toca a todos os municípios. Especialmente esperamos nós que, pós este período de reclusão obrigatória em que todos estamos, possamos voltar a usar o metro com ligações diretas. Toda a gente sabe que eu vivo em Lisboa, para mim, apanhar o metro direto até à cidade, direto até Odivelas, para mim é uma mais-valia, como é certamente para todos os odivelenses apanharem o metro de Odivelas para poderem ir trabalhar para o centro da cidade. Na prática é só isto, e portanto acho que devemos ter os votos que cada um entenda, mas passarmos diretamente para as questões dos outros pontos. Isto é apenas a minha opinião, porque já estamos a alongar demasiado o tempo da reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já agora ia só fazer bem sei que as dificuldades tecnológicas não são sempre fáceis de ultrapassar. Queria que quem estiver a intervir à distância que possa estar atento aos... Não há som. Ultrapassou. Falta som. Microfone.
Agora conseguem ouvir? Bem. Dizer apenas para quem está a integrar a distância tentar estar atento aos minutos finais para evitar que o corte no momento qualquer o som, uma vez que o tempo foi largamente ultrapassado, mas não tem nenhum problema. O deputado Joaquim Campos está inscrito. Sim, Sr. Presidente. O interessante disto tudo é estarmos na Assembleia Municipal de Odivelas a discutir hierarquias da lei de um órgão para o outro. Agora, a democracia é feita disto. Eu tenho todo o direito de censurar, de criticar, de repudiar ações governativas. Era o que faltava, não é? Se a democracia não me permitisse isto. É evidente que em termos legais há um órgão que ainda agora foi minimizado quando se disse que o orçamento é o orçamento, como o Sr. Presidente da República disse que era apenas uma recomendaçãozita e tal, não sei o quê. Mas é uma recomendação que está na lei do Orçamento de Estado. Não é? E que é uma lei que é aprovada na Assembleia da República. E a Assembleia da República pode fazer uma censura ao Governo. Portanto, está aqui, a Assembleia não pode. A Assembleia aprovou, é para cumprir. Aliás, eu gostava de saber se isto fosse tão académico assim. O Orçamento de Estado é apenas uma previsão orçamental, tecnicamente é, e, portanto, é para cumprir ou não cumprir. Não é assim, porque senão as câmaras municipais, incluindo a nossa, não é, ficariam todas contentes de que não fosse preciso estar à espera do Orçamento de Estado para andar aqui a gastar dinheiro como quisesse. Não, fica limitado aos duodécimos enquanto não tiver aquela lei aprovada. Não pode violá-la. Vai cumprir os duodécimos do Estado mesmo que precise do dinheiro. Portanto, há aqui regras muito... Ora bem, se no comboio geral, no conjunto das locomotivas, isto é assim, porque é que depois, partilhando um artigo da lei, ali já se pode fazer o que quiser. Pois é, mas não pode. Naturalmente que o direito de estar aqui censurando a ação do Governo é da responsabilidade do PAN. Podia ter posto outra palavra, considerando que a ação do Governo, etc., não sei o quê, tirava o peso da palavra censurando. Eu não quero sequer discutir esta palavra da censura, porque o que está aqui em causa não é a censura ou não ao Governo. Aqui está em causa é o direito dos odivelenses terem a sua linha amarela a funcionar como sempre tiveram, e é isto que está aqui em causa. Portanto, não vamos fazer aqui manobras de circulação numa linha amarela à volta de Odivelas, que é quase que isto que vai ficar, depois chega a Carnida e volta vai a Pontinho e volta para Odivelas outra vez. Naturalmente será uma linha amarela, paralelamente à linha verde. Não é isto. O que está aqui em causa não é o censurar, a palavra censurar desta proposta do PAN. Eles quiserem que mudem a letra, considerando, tomando uma ação e tal, não sei o quê. Façam o que quiserem. O que está aqui em causa é a vida dos odivelenses e não só, relativamente a esta vergonha desta linha ser feita nos termos em que se pretende fazer. E se não têm dinheiro, não têm aonde gastar o dinheiro, milhões de euros que estão à vossa disposição para fazer esta linha, não têm onde gastar, olha, depois do Covid se calhar fazia muito jeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Nelson Silva, do PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a palavra aqui, censurar a ação do Governo, é para ter a força que tem e não foi escolhida ao acaso, e eu explico porquê. Porque, segundo as palavras do deputado Carlos Lopes, o Partido Socialista vai votar contra este documento. A mim entristece muito, não foi com esse intuito que o documento for escrito, porque para mim é muito triste ver uma das forças partidárias que mais contribuiu para o 25 de Abril que festejamos no passado sábado, esteja agora a ir por caminhos e comportamentos totalitários e absolutistas. A palavra censura está aqui propositadamente para invocar um período de tempo que não queremos voltar, e muito menos não queremos voltar pela mão do Partido Socialista. De facto, discutir a problemática do metropolitano, da linha circular, nesta Assembleia, com o ponto único do Covid-19, eu, na realidade, o PAN não queria trazer isto aqui. Mas fomos obrigados pela ação do Governo, porque consideramos que as atenções do Governo deviam estar voltadas praticamente em exclusividade para o combate a este surto, para que o Serviço Nacional de Saúde e todos os profissionais estejam bem equipados para lutar contra a doença e também contra o vírus, que os investigadores tivessem todos os recursos necessários
para nos ajudarem a combater este surto e não que se dedicassem a quebrar a lei, a emitir concursos. E também foi muito bom ouvir o deputado Carlos Lopes vir aqui repetir os argumentos que toda a oposição durante meses sem fim lhe deu de que a linha circular é um erro. Falou no mercado turístico. Claramente a bolha turística de Lisboa já arrebentou, não vai voltar ao que era no passado e realmente este investimento nesta altura é um erro brutal. Já o era há uns meses atrás e nesta altura ainda maior erro é. Mas não nos enganemos, porque obviamente esta obra, parte da obra já foi adjudicada à empresa Zagop e o Estado vai pagar 48,6 milhões de euros mais IVA do dinheiro dos contribuintes para começar esta obra, que nas palavras do deputado Carlos Lopes, como as ouvimos aqui, até pode ser algo que não seja necessário devido ao envolvimento turístico no futuro. Por isso, não entendo por que razão é que o Partido Socialista diz que vai votar contra. O documento não tem nada para votar contra. Eu sempre considerei o Partido Socialista um dos partidos defensores da democracia e da liberdade e vê-los encaminhados para um comportamento ou proteção de comportamento totalitário, independentemente de ser o seu partido ou não, entristece muito como cidadão. Tenho um pedido de cidadão da bancada do Partido Socialista, Carlos Lopes, creio. Obrigado, Sr. Presidente. É só durante a intervenção do deputado do PAN, Nelson, com o qual respeito muito e considero muito. Acho que as palavras foram desapropriadas e exageradas relativamente ao totalitarismo, absolutismo e possivelmente até um live de antidemocratas relativamente ao PS. Sr. Deputado, sabe perfeitamente que isso não é bem assim e sabe, e é natural que traga um documento destes para nós chumbarmos para ter mais combustível para reivindicar. Eu, por exemplo, eu vou-lhe enviar um artigo do Público do José Manuel Viegas que contraria todo este ímpeto da linha amarela do metro e que propõe uma linha ferroviária para a linha oeste. Para mim pode ser bastante mais viável porque pode reconstruir a linha do oeste que hoje em dia está num estado calamitoso. Agora, relativamente àquilo que disse, compreendemos, mas não admitimos esse tipo de palavras que usa contra nós porque sabe que não é verdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. E o deputado Nelson Silva, se entender, tem direito a responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não notei aí nenhuma defesa da honra, mas a não ser que seja uma defesa da honra ao Partido Socialista. Percebo que o tenha feito, realmente as ações do partido enquanto governo não estão a ser as melhores e entendo que tenha a necessidade de salvar a honra do seu partido. No entanto, a meu ver, não houve nenhuma ofensa à honra pessoal do deputado Carlos Lopes, não lhe pus palavras na boca que não tivesse repetido, mas com agrado noto que tenha sentido a necessidade de salvar a honra do seu partido. A dizer que este documento nós trazemos aqui não é para dar combustível para o que quer que seja. Nós muito sinceramente, tal como outras bancadas representadas nesta Assembleia e praticamente todas as bancadas representadas na Assembleia da República, incluindo a do Partido Socialista que se absteve nesta matéria, dizer que preferíamos todos não estar a falar disto agora. Preferíamos estar a discutir outros temas, como então se a linha vai para Loures, vamos precisar de carreiras, vamos precisar de menos estacionamento, vamos ter melhor qualidade do ar. Era isso que preferíamos todos estar a discutir, mas não, estamos a discutir a linha circular, estamos a discutir este tema que não vai parar por aqui, nem pouco mais ou menos. E só tenho tristeza que o Partido Socialista não vá acompanhar esta moção, porque devem ser críticos não só com os outros partidos, mas também com o seu próprio partido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho inscrito para António Ramos. Obrigado, PS. Devido à atual situação que vivemos, esta Assembleia, durante o mês de março, não reuniu.
Mas durante o mês de março também aconteceram coisas importantes, que é bom que a gente aqui traga. Há alguns anos a Câmara Municipal de Odivelas instituiu o Prémio Beatriz Ângelo. Atualmente, e cumprimento o Sr. Presidente por manter esse prémio, uma das homenageadas foi a Sra. Deputada Fernanda Fitas. É um prémio que prestigia a Câmara, prestigia quem o recebe. E a bancada do Partido Socialista quer felicitar a Sra. Deputada. Gostamos imenso que tenha sido homenageada e em nome de todos os nossos parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Recebi um pedido de esclarecimento da deputada Sandra Pereira em relação a esta intervenção. Sr. Deputado, ia continuar nesta questão já percebi que invocou aqui a doutora Fernanda Fitas e o Prémio Municipal Beatriz Ângelo, e esta é a pergunta que eu lhe faço para fugir ao assunto. Já percebi que está incomodado, mas eu percebo, Sr. Deputado. Eu acompanho a tristeza do Sr. Deputado Nelson Silva, mas não é pelo Partido Socialista estar contra esta decisão ou não estar do lado certo desta decisão. É sobretudo pelos autarcas, pela Câmara Municipal de Odivelas e pelos autarcas que deveriam representar os cidadãos de Odivelas e os seus interesses não estarem do lado das pessoas. Sabe porquê? E eu posso dizer disto com muito à vontade, Sr. Deputado, porque eu fui vereadora eleita nesta Câmara Municipal e aprovei muitas moções, algumas até com um teor linguístico, que ainda havemos de recuperar isso, porque isto às vezes é bom, a história, algumas até com um teor linguístico, por muito menos, com muito mais ira e com muito mais atitude contra o Governo. Mas eu aprovei porque estava do lado dos municípios de Odivelas, não estava do lado do meu partido. O Partido Socialista aqui não consegue despir a capa de ser do Partido Socialista e subir para a capa onde devia estar, de ser autarca e de ser, assumir a presidência da Câmara Municipal de Odivelas para estar do lado do interesse das pessoas. E isto, ao Sr. Deputado, nós não iremos perdoar ao Partido Socialista nem aos responsáveis políticos. Nós, os cidadãos, e nós, os partidos políticos. Disse. Sr. Deputado António Ramos, pode responder. Obrigado. Ficou ofendida por eu ter cumprimentado e felicitado a Sra. Deputada? Parece que sim, ficou. É que dá toda a impressão que ficou. Possivelmente passou-lhe ao largo fazer o que eu fiz aqui e lembrar aqui esse dia que eu acredito que tenha sido muito feliz para a Fernanda, acredito, desculpe chamá-la assim, ficou ofendida por isso, olha, acontece. Agora, voltando ao seu assunto, e já há pouco lhe disse, o Partido Socialista está à vontade para discutir sempre que vocês o entenderem, sempre, sempre, sempre. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado João Pela pede um intervalo das votações dos documentos. 10 minutos será suficiente? 10 minutos, muito bem. Retomaremos em 10 minutos.